Olá, meus queridos alunos da primeira série. Quem está falando aqui é o professor Gustavo Treveller e hoje nós vamos falar sobre distância de frenagem no movimento uniformemente variado, beleza? Então vamos lá comigo, queridos. Bem, nosso objetivo aqui é aprofundar os conhecimentos sobre o movimento uniformemente variado, retomar o conceito de aceleração, conhecer a função horária de posições, reconhecer os perigos de atropelamento no trânsito e calcular a distância percorrida em uma frenagem. Ok? Bem, vamos lá, né? O que a gente precisa saber nessa aula? Que você domine as operações básicas lá de equações de primeiro grau, segundo grau e como resolvê-las, né? Obviamente, além da questão das operações básicas aí, ok? Bem, então, olha essa questão aqui para a gente poder iniciar essa aula. Olha, observe aqui. Imagine um motorista que viaja em uma rodovia a 110 km por hora. Em um determinado momento, ele se depara com um engarrafamento e deve reduzir a sua velocidade até parar. É possível calcular o tempo ou a distância que esse motorista utilizará para frear o seu carro por completo? Vejam, a gente consegue definir aqui como é que nós podemos entender um pouquinho melhor essa questão da relação da desaceleração com a distância e o tempo. Certo? Então aqui, para a gente poder entender um pouquinho melhor, nós precisamos dar uma olhadinha sobre o que é o MOVE, né? O chamado movimento uniformemente variado, ok? Bem, vamos lá. Primeira coisa, né? O que seria o movimento uniformemente variado? Ele representa quando você tem uma aceleração constante, né? O que seria essa aceleração? Essa aceleração, se você for analisar, ele representa uma equação, né? Que quer dizer que é uma taxa de variação de velocidade. Perceba uma coisa interessante, nós estamos falando aqui em uma taxa de variação de velocidade, ou seja, que significa que a velocidade ela pode variar mais, né, demorando mais tempo para isso, ou ter uma mesma variação com menos tempo com isso. Ou seja, se essa variação, por exemplo, no mesmo valor, demora um tempo maior, representa que nós temos uma aceleração menor. Se essa variação, nesse caso, ela demora um tempo menor, eu vou dizer que tem uma aceleração maior, ok? Então, a aceleração ela é definida como a variação da velocidade em intervalo de tempo. No Sistema Internacional de Medida, ela é utilizada como metro por segundo ao quadrado, né? O que seria esse metro por segundo ao quadrado? Se você for analisar, metro por segundo ao quadrado não tem muito significado. Mas quando você desmembra o segundo ali e tira esse quadrado dele e abre segundo vezes segundo, aí já fica um pouco mais simples. Observe a equaçãozinha aqui, ó. Nós vamos ter metros por segundo, que é a variação, por segundo. Ou seja, eu vou ter aqui nessa situação uma velocidade que ela varia. E quando eu coloco a palavra varia, lembre-se que eu estou falando aqui necessariamente em uma variação que pode ser tanto uma variação positiva, ou seja, um aumento de velocidade, ou uma variação negativa. Eu posso ter uma redução de velocidade, certo? Então, uma variação com aumento ou uma variação com redução, certo? E analisando dessa forma, eu vou perceber que essa variação ela tem relacionado com o tempo, certo? Ou seja, eu vou dizer quantos metros variou por segundo. Quantos metros por segundo, melhor dizendo, variou por segundo. Ok? Vamos dar continuidade aqui, ó. Então, para exemplificar isso, eu tenho aqui duas tabelinhas. A primeira dessa, observe que eu tenho uma tabela com velocidade em metros por segundo e o tempo em segundos. E perceba que nessa situação, no tempo 0, a velocidade vale 10, o tempo 1, a velocidade vale 13, no tempo 2 vale 16, no tempo 3 vale 19, no tempo 4 vale 22. Então, se você for observar aqui, existe um padrão nessa variação. Perceba que nesse caso existe um aumento de velocidade, certo? Então eu posso dizer aqui que existe uma aceleração nessa situação positiva, certo? E eu percebo que está mudando a cada um segundo 3 metros por segundo. Então isso implica para mim que eu tenho uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Observe que nessa segunda tabela eu tenho a mesma situação aqui, velocidade metros por segundo pelo tempo segundo, mas aqui a velocidade está o seguinte, no tempo 0 a velocidade é 28, no tempo 1 a velocidade é 23, no tempo 2 a velocidade é 18, no tempo 3 é 13 e no tempo 4 é 8. Então perceba que aqui existe uma redução, ou seja, a velocidade nesse caso está
diminuindo, está reduzindo, nesse caso, de 5 em 5. Então, consequentemente, eu digo que essa aceleração ela é de 5 metros por segundo ao quadrado. Ok? Tranquilo? Beleza. E nós podemos analisar essas variações, entender qual é a velocidade final de objeto em função do tempo, em função da variável tempo aqui, utilizando essa chamada equação horária da velocidade, certo? Que a gente já viu em aulas anteriores, que é a V igual a VO mais A vezes T. Essa é a chamada função horária da velocidade no movimento uniformemente variado, ok? Buenas. Então, observe o seguinte, ó, se você for olhar aqui, né, nessa mesma linha que a gente tinha visto de aceleração, perceba que o tempo ele não tem uma variação linear, né? Perceba que interessante isso. Perceba que a velocidade ela tem um padrão. Nesse caso dessa figurinha que eu estou mostrando aqui, ó, ela passou de 0, depois para 20 km por hora, para 40 km por hora, para 60 e 80. Só que eu percebo que a distância percorrida, certo? Ela acaba sendo maior entre os intervalos. Então, por exemplo, se eu coloco um intervalo de tempo entre 2 e 4, eu percebo que a distância é um tamanho. Mas se eu percebo que o intervalo de tempo entre 4 e 6, a distância vai aumentando, certo? E, consequentemente, de 6 para 8 também vai aumentando. Então, eu percebo que, apesar da velocidade aumentar de uma maneira linear, de um padrão, eu percebo que a distância ela não está obedecendo um padrão linear, essa questão, certo? Porque quanto maior a velocidade, isso é óbvio, maior também vai ser a questão da distância percorrida, certo? Então, eu estou aumentando uma coisa que eu sei, né, uma grandeza que eu sei que quanto maior essa grandeza é, maior é a distância também, ok? Então, por esse motivo, nós fizemos uma outra equação que é chamada de função horária da posição, certo? Ou função horária das posições, que seria o seguinte: S igual SO mais VOT mais A vezes T ao quadrado, tudo sobre 2, certo? Essa expressão aí, né, ela sai de algumas propriedades, né? Eu posso, por exemplo, partir dela da questão de que a área do gráfico velocidade pelo tempo, certo, me dá o deslocamento. Então, a partir disso, eu posso deduzir essa expressão que você está vendo, certo? Além disso, eu vou perceber que nessa situação que eu tenho aqui, perceba que eu tenho que S representa a posição, que é medida em metros, SO, que é a posição inicial, que também pode ser medida em metros, VO, que é a velocidade inicial, que também é medida em metros por segundo, o A, que é a aceleração, que é metros por segundo ao quadrado, e o tempo, que é segundos. Ok? Tranquilo? De boa? Vejam, essa equaçãozinha aqui, né, ela já é uma equação de segundo grau. Então, perceba que se você comparar com esta aqui que eu estou mostrando, essa aqui é uma equação de primeiro grau, certo? Então, inclusive os gráficos, né, se você for analisar, ele é um gráfico normalmente linear, né, ele é um gráfico linear, certo? Decrescente ou crescente, mas ele é um gráfico linear, enquanto que aqui nós vamos ter já uma equação de segundo grau, né? Então, perceba que o tempo está elevado ao quadrado. Então, aqui nós vamos usar um pouquinho de Bhaskara aí para poder, quem sabe, resolver algumas situações, ok? Mas vamos lá comigo, depois a gente conversa sobre a questão do Bhaskara aí. Beleza, queridos? Então, em primeira aproximação, uma frenagem pode ser classificada como movimento uniformemente variado ou com uma aceleração negativa. Após a ação dos freios sobre a roda do veículo, a velocidade do veículo diminui gradativamente até a sua parada. Então, veja que eu posso dizer que a frenagem de um veículo está relacionada com o movimento uniformemente variado e, consequentemente, eu posso utilizar o quê? Eu posso utilizar as equações de primeiro grau para determinar a velocidade e segundo grau para determinar a posição, ok? Bem, então, olha que doido isso aqui, né? Veja esse gráfico aqui que ele representa a distância percorrida por um veículo, certo? Ao total com certas velocidades. Por isso que a velocidade em vias ela é muito bem regulamentada, né? Quando você diz que a velocidade máxima de um local é 110 ou 80,
né? Isso implica principalmente na capacidade de frenagem na maioria dos veículos, certo? E que essa condição de frenagem leva muitas vezes à condição do asfalto, né? E outras condições ali da via, né? Se é uma região urbana e assim por diante. Então, é uma coisa que é muito bem estudado, não é algo aleatório, né? Então, veja que doido isso aqui, ó. Perceba que, por exemplo, a 30 km por hora, um veículo precisa em média 14 metros para frenar, enquanto que 40 passa para 26, 50 km por hora, ó, veja, né? Eu nem dobrei ainda. A distância para poder percorrer é em torno de 42 metros. Veja, eu dobrei a velocidade, eu não dobrei a distância. Perceba que a distância para poder promover a frenagem, ela é em torno de 62 metros, né? 70 km por hora eu preciso de 86 metros e 80 km por hora eu preciso de 155 metros. E perceba que nesse desenho aqui tem a distância de frenagem e o tempo de reação do motorista, né? Aí você fala assim, como assim tempo de reação do motorista? É muito simples, querido. Tempo de reação do motorista, ela representa o tempo que o motorista leva para poder ver a situação e pisar no freio, certo? Então, quanto maior a velocidade, certo? Maior vai ser esse tempo de frenagem. Esse tempo não, melhor dizendo, essa distância de frenagem. O tempo muitas vezes é igual, né? Porque em média aí a gente demora em torno de meio segundo para poder pensar e fazer o que tem que ser feito, certo? Claro que isso é uma média, depende de pessoa para pessoa. Mas, obviamente, quanto maior a velocidade, maior vai ser a distância percorrida por esse veículo aí para poder, né, realizar essa. Então, essa distância de frenagem, ela realmente leva bastante em consideração aí, ok? Bem, vamos lá, né? Então, a partir de agora, eu vou fazer com vocês um exercício que irá fazer a aplicação das equações que a gente está mostrando aqui. Então, acompanhe comigo aqui no vídeo. Um supercarro esportivo reduz sua velocidade de 400 km por hora a zero em intervalo de tempo de 21 segundos. Esse é bagual, né? Qual é a distância percorrida por esse automóvel nesta freada? Considere que a aceleração desenvolvida pelo sistema nessa ocasião foi constante e lembre-se que 3,6 km por hora é igual a 1 metro por segundo. Eu vou dar um tempinho para vocês poderem tirar as informações, principalmente isso. Se você não sabe resolver nesse momento, tire as informações pertinentes. É isso que me interessa. Tire e veja lá o que é cada um. Qualquer coisa, se você tiver oportunidade, volta lá no slide e veja o que representa cada letrinha lá da equação da função horária da posição. E daqui a pouco a gente volta para resolver.
E aí, meus queridos, conseguiram resolver a questão? Se você tirou os dados, já está louco de bom, né? Então, assim, nós vamos agora auxiliá-los a resolver e aplicar essas informações aí nas equações que a gente já aprendeu aqui com vocês. Então, vamos lá. Então, primeira coisa, né? Vamos calcular a aceleração dessa frenagem. Perceba que uma coisa bastante importante nas equações de movimento uniformemente variado é você ter a aceleração. Então é uma das coisas que eu digo muito para meus alunos. Fala assim, cara, ó, se você está analisando exercício não te fornece a sua aceleração, você tem que dar um jeito de achá-la, porque ela é o que irá conectar todas as outras equações do movimento uniformemente variado, certo? Então, lembre-se disso. Então, vamos lá, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular a aceleração. Então, eu sei que a aceleração é a variação da velocidade pelo tempo, certo? Eu sei que a variação de velocidade final menos velocidade inicial, certo? Então, a velocidade final é zero, ou seja, 0 km por hora, 0 metros por segundo, e eu sei que a velocidade inicial é 400 km por hora, ou 111,11, vai dar uma dízima, né, certo? Metros por segundo. Então, se eu fizer essa variação, eu vou perceber que eu vou ter uma variação negativa de menos 111,11, né? Ou seja, uma variação de menos 111 metros por segundo, e o tempo de 21 segundos. Então, com essas informações, eu aplico ali e eu vou achar a aceleração de 5,29 metros por segundo. É muito simples, é só eu dividir lá, né, a menos 111,11 por 21, eu vou achar ali aproximadamente 5,29 metros por segundo. Então, essa é a desaceleração promovida pelo superesportivo. E aí, a partir disso, nós vamos aplicar na equação, que seria a equação que vai determinar, no caso, a distância. Mas você pode falar assim, professor, então quer dizer que a distância, nesse caso, ela é a mesma coisa que posição? É que distância e posição, através delas, eu posso determinar bastante coisa, certo? Então, se eu considerar, por exemplo, a posição inicial como zero, a posição final é equivalente, né? Eu posso determinar que se representa o mesmo valor da distância percorrida pelo veículo, ok? E essa jogada que eu vou fazer. Então, eu tenho essas informações aqui, ó. Eu tenho a posição final, melhor dizendo, a posição final eu quero descobrir, posição inicial 0, velocidade inicial 111,11 metros por segundo, aceleração menos 5,29 e o tempo de 21 segundos. E aí, a partir disso, meus queridos, é a substituição de dados. Então, fica S igual SO mais VOT mais AVST ao quadrado. Substituindo os dados, fica S igual 0 mais 111,11 vezes 21, mais aí uma fraçãozinha, 5,29 vezes 21 ao quadrado sobre 2. E vou resolver isso, certo? Resolvo lá primeiro a parte das potências e multiplicação, certo? Já faço todas as multiplicações, e aí o resultado final seria esse, que eu vou achar aqui aproximadamente, certo? 1.164,85 metros, ou aproximadamente 1,1 quilômetros aí, ok? Então essa é a distância necessária, né, para o veículo poder realizar a sua frenagem, ok? Tranquilo? Sugiro que você refaça esse exercício, chegue em casa aí, ou nesse momento dá uma paradinha aí, refaça essa atividade. Beleza. Então, analisando os resultados, né, para a frenagem proposta, o carro deve reduzir a sua velocidade até parar e percorrer mais de 1 quilômetro. Esse dado revela que pode ser perigoso atravessar uma rua ou rodovia, né? O slide 11 mostra que o veículo, inicialmente a 80 km por hora, percorre uma distância de aproximadamente 155 metros. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado ao atravessar vias, né? A questão da velocidade é importante, então muitas vezes até o veículo parar e tudo mais, existe uma distância mínima, né, para que isso possa ocorrer. Bem, eu vou fazer com vocês aqui uma outra atividade para ver se vocês estão espertos. Então olha aqui, ó, olha o vídeo comigo. Uma pessoa desatenta começa a atravessar uma rodovia sem prestar atenção nos carros que vêm aos seus redores. Um motorista ágil que dirige seu carro a uma velocidade de 72 km por hora percebe o pedestre desatento e utiliza o seu freio ABS até que o seu carro para muito próximo ao pedestre. Considerando que a desaceleração média desenvolvida na situação foi de A igual a menos 2,5 metros por segundo e o tempo de frenagem foi de 8 segundos, qual foi a distância percorrida pelo veículo em toda a sua trajetória, certo? Eu vou dar um tempinho para vocês poderem resolver essa questão e daqui a pouco a gente volta para discutir.
E aí, meus queridos, conseguiram resolver a questão, tirar as informações? Perceba que nesse exercício aqui, diferente do outro, nesse exercício aqui, você não tem a questão da aceleração, né? Calcular a aceleração primeiro. Aqui a aceleração já foi dada para vocês. Então, olha o que eu vou fazer, né? Eu posso calcular a distância utilizando a função horária da posição, como eu fiz anteriormente. Então, eu tenho os dados que seria posição inicial 0, certo? Como a gente fez o mesmo truque anterior. A velocidade inicial é 20, porque eu transformei os 72 km por hora para metros por segundo. A aceleração é menos 2,5 metros por segundo ao quadrado e o tempo é 8. Uma dica importante, só antes da gente iniciar, continuar essa atividade, é assim, ó. Normalmente, quem manda nas unidades, nessas equações, é a aceleração, certo? Então, você vai a aceleração. Se a aceleração está em metros por segundo, unidades oficiais, velocidade em metros por segundo, tempo em segundo, distância ou posições em metros, ok? Então, fazendo a substituição dos dados, nós vamos ter o seguinte: S é igual a SO mais VOT mais A vezes T ao quadrado sobre 2, vou utilizar essa equação, substituir os dados, eu vou ter S igual a 0 mais 20 vezes 8 mais, daí entre, no caso, uma fração, menos 2,5 vezes 8 ao quadrado, tudo isso sobre 2. Resolvendo isso, nós vamos ter que S vai igual a ser 160 menos 80, resposta final, 80 metros aí. Ou seja, o veículo demora aí 80 metros para realizar esta frenagem. Ok? Novamente, sugiro que refaça esse exercício. Então, o que nós vimos aí? Aplicamos equações de movimento uniforme para estudar um estudo de frenagem em trânsito, visualizamos as distâncias percorridas em uma frenagem, calculamos a partir das funções horárias da velocidade, melhor dizendo, a função horária da posição, a distância percorrida em uma frenagem, e reconhecemos, né, o quão perigoso é você fazer a travessia de uma via, né, de uma via simples em uma rua, ok? Bem, então aqui estão nossas referências e eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Nos encontramos no próximo momento e até mais!